Meus irmãos e irmãs, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a sua vida, você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus te abençoe. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez eu vim aqui para compartilhar a mensagem do Santo Evangelho, compartilhar a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é alimento que tira a fome e sede espiritual. Amém? Então vamos meditar, analisar em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. No vídeo anterior vimos um tipo de solo à beira do caminho. A parábola do semeador compreende 4 tipos de solo. Então no vídeo anterior vimos a beira do caminho, que significa um coração endurecido. Hoje vamos ver o segundo tipo de solo, que é o solo rochoso, que é o coração superficial. Como eu falei no vídeo anterior, Jesus falar por parábolas, e no vídeo anterior eu expliquei o que é parábola, que é ilustração, comparação. Então Jesus usava os elementos da terra para nos trazer o ensino do reino do céu. Amém? Então aqui Jesus está usando solo rochoso, está usando o sol, vindo o sol, a semente, a planta morre. Então a gente vai analisar, o que Jesus Cristo quer nos ensinar com esse segundo tipo de solo, solo rochoso, solo rochoso, coração superficial. Amém? Então vamos lá. Eu quero ler Mateus capítulo 13, a partir do versículo 5 e 6 e o versículo 20. Amém? Então vamos lá. O versículo 5 diz assim, Mateus capítulo 13, 5 diz: Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saiu, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Versículo 20 diz: O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Amém, meus irmãos? Então vamos analisar esse solo rochoso. O que quer dizer esse solo rochoso, Então, solo rochoso é também um coração superficial. Eu vou ler aqui o que eu pesquisei e vou compartilhar. À medida que eu for lendo, eu vou compartilhando. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. À medida que a semente cai nesses lugares rasos e começa a germinar, suas raízes logo alcançam essa camada rochosa, sem ter para onde se expandir, sem condições de aprofundar-se. As novas plantas geram uma folhagem exuberante, fazendo-se mais atraente do que o restante da plantação. Mas vindo o sol, tais plantas são as primeiras a morrer, porque as suas raízes não podem aprofundar-se em busca de umidade. Então, meus irmãos, aqui é bem interessante. Esse solo rochoso é um solo onde tem uma camada fina e a rocha. Então a semente cai nesse solo, então ela não consegue se aprofundar, ela não consegue crescer, se desenvolver abaixo porque é um solo rochoso, está cheio de rocha, está cheio de pedra. Então ela não consegue, como diz aqui, olha, a pesquisa que eu fiz, as suas raízes não podem aprofundar-se em busca de umidade, por causa das rochas, das pedras. Então é um solo, como diz aqui, é um solo, lugares raso. Então esse solo tem uma camada fina de terra, aí a semente cai, ela até cresce, mas não se aprofunda, a sua raiz não consegue se aprofundar devido às pedras. Então vindo o sol, e outra coisa, essa planta é a mais exuberante, é a mais atraente, mas vindo o sol, ela seca e morre. Então vamos lá. O que Jesus quer nos ensinar?
que Jesus quer nos ensinar com esse segundo solo? O que Jesus quer nos ensinar sobre o sol, que a planta morre? Aqui são tudo figuras que Jesus usou da parábola, né? Usou as coisas da terra para nos ensinar as coisas do céu. Então vamos lá. Em primeiro lugar, um coração superficial tem uma resposta imediata à palavra de Deus, mas irrefletida, impensada. Tanto Mateus como Marcos usam por 2 vezes a palavra logo. Logo como no sentido de imediatamente. Essa pessoa age no calor do momento, elas imediatamente aceitam a palavra e fazem até mesmo com alegria. Então, imediatamente se escandalizam. Sua decisão é baseada na emoção e não na reflexão. Olha só que interessante, meus irmãos e irmãs. O que significa esse coração superficial? A pessoa, ela recebe, ouve a mensagem, está no culto, ouve falar da palavra, do Evangelho de Jesus, e ela, numa atitude de emoção, repentinamente, uma coisa impensada, recebe Jesus, né, no calor da emoção, e ela vai à frente, recebe. E o que acontece, meus irmãos? O que acontece? Só que, com o passar do tempo, com algum tempo depois, ela se escandaliza por causa da palavra, porque vem a perseguição, vem a angústia. Então, ela não tomou uma atitude com prudência, foi no calor da emoção. Então, continuando, sua decisão é baseada na emoção e não na reflexão. São os ouvintes emotivos, entusiastas, fogo de palha. Sentem alegria, mas passageira. Esse ouvinte é volúvel, ou seja, significa que facilmente ele muda de direção, muda de ideia facilmente. Ele é inconstante, que muda de ideia, ele é instável, variável. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8. Que muda de lado conforme sopra o vento. O terreno pedregoso representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente. Então, meus irmãos, é bem simples de entender, é bem fácil. Esse solo rochoso ou coração superficial é a pessoa que recebe Jesus no calor da emoção, uma atitude impensada, e começa a frequentar os cultos, só que ela não tem raiz, ela não consegue se aprofundar. Então, o que acontece? Vindo uma perseguição ferrenha, vindo a angústia por causa da palavra, ela se afasta. Por quê? Ela é uma pessoa inconstante, ela não persevera, ela muda conforme a circunstância. Então tem muita gente assim no nosso meio. Outra hora está servindo a Jesus, outra hora não está mais, se desviou. Então tem até aquele dizer, né? Crente é Raimundo, pé na igreja, outro no mundo, tem esse dizer. Então, basicamente é isso. O solo rochoso é um coração superficial, que ele não consegue criar raiz. Ele é muito superficial. É chamado fogo de palha. É só de aparência. Ele vai e é o primeiro que diz, não, vamos evangelizar, mas chegar na hora já muda de ideia, já tem um problema para resolver. Ele procura afirmar um compromisso, mas chegar na hora já muda, já dá uma desculpa. Então é uma pessoa muito inconstante, como diz aqui, uma pessoa volúvel, uma pessoa inconstante, muda de ideia toda hora.
ele não consegue se firmar, ele não consegue perseverar. Outro ponto, em segundo lugar, um coração superficial não tem profundidade e nem perseverança. Esse ouvinte não tem raiz em si mesmo, sua fé é uma fé temporária. Na verdade, sua resposta ao Evangelho foi apenas externa, mas não houve um novo nascimento, nem transformação de vida. Houve entusiasmo, mas não convicção. Sua resposta é imediata, seu crescimento inicial é espantoso, mas não tem profundidade, nem umidade, nem resistência ao calor do sol. Fica evidente que esse ouvinte construiu sua vida cristã numa base falsa. Ele não construiu sua fé em Cristo, mas nas vantagens imediatas que lhe foram oferecidas. Hoje vemos muitas pessoas pregando saúde, prosperidade e sucesso. As pessoas abraçam imediatamente esse evangelho do lucro, das vantagens imediatas, mas elas não perseveram, porque não têm raiz, não suportando o sol, ou seja, a tribulação, a aflição, a dificuldade, não permanece servindo ao Senhor Jesus. Elas se escandalizam e se desviarão. Está vendo só, meus irmãos, como é que é interessante? Ele não tem profundidade e nem perseverança. Por quê? Ofereceram para ele um evangelho de vantagens. Vem para Jesus, que Jesus vai te dar um emprego, vai te dar um carro. De empregado você vai virar patrão. Infelizmente, o evangelho que é pregado é esse. O apóstolo Paulo, ele chega a falar em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 8, que diz assim, olha, mas ainda que nós, ou eu mesmo, um anjo do céu, vindo do céu, e vos pregue o evangelho, valendo o que temos pregado. Assim como disse, agora repito, se alguém prega o evangelho que vai além daquilo que recebeste, seja anátema. Ou seja, estão pregando um outro evangelho, o evangelho da facilidade, o evangelho da conveniência. Vem para Jesus, e Jesus, ele vai resolver todos os teus problemas, você não vai ter problema nenhum. Vem para Jesus, que ele vai te dar um carro, que ele vai te dar um belo de um casamento. Vem para Jesus, ou seja, estão pregando um outro evangelho, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia. Infelizmente, o evangelho que tem pregado. Então, porque o evangelho de verdade é cruz, é dificuldade, é renúncia. Um exemplo, Lucas 9:23 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que quer ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, tem que negar a si mesmo, tem que negar a sua vontade para fazer a vontade de Jesus. E carregar a cruz é estar disposto a morrer por Cristo, morrer, sofrer, apanhar por Jesus. Então, é o evangelho da porta estreita. O evangelho é porta estreita. Seguir a Jesus não é uma colônia de férias. Seguir a Jesus é uma coisa muito séria. Você tem que renunciar à sua vida para fazer a vontade dele. Eu quero saber se você está disposto a isso. O evangelho não é colônia de férias. Infelizmente, muitos desses pastores, desses falsos líderes, têm pregado o evangelho da conveniência, o evangelho da facilidade. Não deixa que, Jesus vai te curar, vai te prosperar, você não vai ser cauda, vai ser cabeça, infelizmente. Mas o evangelho de Cristo não.
é negar a si mesmo e tomar sua cruz. Tem momentos na vida, porque Jesus falou a si mesmo lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, tribulações, angústia, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse solo rochoso, esse coração superficial, ele vai seguir a Jesus pelas vantagens que Deus dá. Mas aí ele vai ver que não é nada daquilo, então ele se desvia. Por que muita gente está se desviando? Porque esses falsos pastores e falsos líderes estão prometendo uma coisa que a Bíblia, que a palavra de Deus não está falando. A Bíblia não diz aqui, nenhuma passagem da Bíblia diz: vem para Jesus que todos os teus problemas estão resolvidos. Não está escrito isso na Bíblia. Jesus falou, Mateus 6:33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus sim vai te dar o suficiente para você viver. Deus vai te dar o suficiente. Meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, Deus me levantou para pregar o Evangelho, mas para falar a verdade. Eu estou te falando a verdade. Eu prefiro pagar um preço alto por falar a verdade, mas estar em comunhão com Jesus. O Evangelho de Jesus é porta estreita, é renúncia, é aflição, é dor, mas Jesus está conosco. Jesus está ao nosso lado, nos ajudando. Em nenhum momento aqui eu vou falar, você vai ver uma pregação minha, dizendo que Jesus dá carro. Jesus não morreu por você na cruz do Calvário para te dar um carro. Jesus Cristo não morreu na cruz para te dar uma casa, para te dar uma mansão. Não. Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, porque Ele quer passar a eternidade contigo no céu. Amém? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19, diz o apóstolo Paulo: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. Você não pode esperar as coisas somente nesta terra, mas você tem que o quê? Você tem que querer o céu. Tire seus olhos da terra e coloque seus olhos no céu. Amém, meus irmãos? E o que tem de pessoas com coração rochoso, com coração rochoso, que é o que a gente está vendo aqui, solo rochoso, é muita gente. Vai para Cristo, mas pelas vantagens que Ele oferece, que os falsos pastores falam para essas pessoas, que é tudo mentira. O Evangelho de Cristo é você compartilhar o que você tem com quem não tem nada. Por isso que prega o Evangelho da conveniência, as pessoas só buscam a Jesus pelo interesse. Aí vê que quando a resposta à oração não é atendida, então se desvia. Então essa é a verdade. Se você vir para Jesus, você vai ter luta e dificuldade. O que eu posso te garantir é: Jesus vai te ajudar em todas as situações. E Deus responde a oração sim, conforme a sua vontade. Primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, você que está me ouvindo, que você não seja um coração superficial, mas que você tenha um coração firmado em Jesus. O coração superficial, ele não permanece.
Então, meus irmãos, vamos ver outro ponto aqui, ó. Mais um ponto. Um coração superficial não avalia os custos do discipulado. Esse ouvinte abraça não o evangelho, mas um outro evangelho, o evangelho da conveniência. Ele crê não em Cristo, mas num outro Cristo. Quando, porém, chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, porque não calculou o custo de seguir a Cristo. Esse tipo de ouvinte se desvia porque não entende o verdadeiro discipulado. Implica a autonegação, sacrifício, serviço e sofrimento. Ele ignora o fato que o caminho da cruz, que nos leva à bem-aventurança eterna, na verdade, esse ouvinte ainda está totalmente enganado. Não há real obra de conversão. O seu amor por Deus é como a névoa que cedo passa. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 4. Tá vendo, meus irmãos, o que eu já falei? Esse solo rochoso, coração superficial, essa pessoa não é convertida, nunca nasceu de novo, só está ali por interesse, só está ali por aquilo que Jesus pode fazer por ela. Aí quando vê que as suas orações não são respondidas, quando ela vê que tudo aquilo que aqueles falsos pastores falaram não se cumpriu, ela se desvia. Dá dízimo, dá oferta e nada acontece. Então ela começa a desanimar, entristecer e vai embora. Aí vem a angústia por causa da palavra. Aí vem as aflições. Mas servir a Jesus é assim, é luta. Não, eu não quero não. A pessoa se desvia. Eu conheço vários desse jeito. Não querem a Jesus, como dizem. Não querem o Deus da bênção, querem a bênção de Deus. Tem um episódio na Bíblia interessante. João capítulo 6, ali fala da multiplicação. Se você verificar os 3 primeiros versículos, diz assim, que a grande multidão o seguia. Uma grande multidão. Ali tinha aproximadamente quase 20 mil pessoas. Aproximadamente quase 20 mil pessoas. Se for contar homens, mulheres e crianças, quase 20 mil pessoas. Aproximadamente, vamos colocar assim. Então, aí Jesus cura, dá o pão físico, mas aí depois Jesus começa a pregar o evangelho. Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí, na altura do versículo 60 até o 66, aí diz assim, duro é este sermão, quem é que pode ouvir? No versículo 66, a multidão o abandona. De quase 20 mil só ficou 12. Aí, Jesus fala a si mesmo. João capítulo 6. Jesus fala aos 12. Para onde vocês também não querem ir embora também? Aí Pedro fala a si mesmo. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. De quase 20 mil, só 12 ficou. Por quê? Aquela multidão só queria aquilo que Jesus podia oferecer. Cura, milagre e pão físico. Não é muito diferente de hoje. Muita gente por aí só vai até Jesus por aquilo que ele pode fazer por ela. Não quer a Jesus de verdade, com um coração sincero. Não, ele quer a Jesus, ele vai a Jesus por interesse. O que Jesus pode fazer por mim? Que milagre Jesus pode fazer? Será que ele pode me dar uma empresa, uma mansão, um carro? É isso que as pessoas estão interessadas. Então, você que vai me ver nesse vídeo, não busque a Jesus por esses interesses mesquinhos.
Não busque a Jesus pelos bens materiais, porque isso aí nada preenche. Tudo é perecível. Jesus fala em João 6, 27, que diz assim, olha: trabalhai não pela comida que perece, ou seja, acaba, mas trabalhai mais pela que subsiste para a vida eterna. Não trabalhai pela comida que acaba, mas aquela que subsiste para a vida eterna. Tire seus olhos do céu e coloque nos... Tire seus olhos da terra, me perdoe, desculpa, eu falei errado. Tire seus olhos da terra e coloque seus olhos no céu. Tire seus olhos do problema e coloque em Jesus, porque Ele é a nossa única esperança. Então você que vai ver nesse vídeo, não busque a Jesus por interesse, porque você não vai conseguir. Você logo vai se desviar, porque você vai orar tanto, vai dar dízimo, vai dar oferta e nada vai resolver, você vai desanimar e vai desviar. Mas que você busque a Deus pelo motivo correto, pela salvação eterna. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação eterna. Jesus Cristo tem um único propósito na tua vida: a salvação eterna. O único propósito. Jesus quer passar a eternidade contigo no céu. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. O segundo tipo de solo rochoso, ou seja, o coração superficial. A pessoa que só busca Jesus por interesse. E ele, no primeiro momento, ele faz de tudo, mas não é convertido, não nasceu de novo. Quando vem a angústia, a perseguição, ele se desvia, ele se escandaliza, porque ele só está ali por interesse. Ele não persevera, não tem profundidade, porque é um coração superficial. Um coração, essa pessoa só busca Jesus por interesse, por aquilo que Jesus pode fazer por ela. Então, você que vai ver esse vídeo, não haja dessa forma, mas busque a Jesus com verdade, com sinceridade. Obedeça a palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo 51:17. Um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Se humilhe diante de Deus. Busque a Deus com sinceridade e verdade. Amém? Eu quero só deixar aqui mais um texto em Colossenses capítulo 3. Que você desenvolva essas duas coisas que eu vou te falar aqui. Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas questões da terra. Pensai e buscai significa desejo e prioridade. Priorize o reino de Deus e deseje. Busque as coisas do alto. Leia a Bíblia, ore. Obedeça a palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus 6:33, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então que você busque a Deus, priorize o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Escute com atenção o que eu vou lhe falar. A salvação eterna é muito melhor do que tudo que possamos possuir nessa terra. Eu vou repetir mais uma vez. A salvação eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, a salvação eterna em Cristo Jesus nosso Senhor é muito melhor do que tudo que possamos possuir nessa terra. É muito melhor. Está acima de qualquer coisa, a salvação eterna. Só do fato de você imaginar que vai estar com Cristo pelos séculos dos séculos no céu, e lá no céu vai ter alegria e felicidade eterna, o mal vai ser extinto para sempre, o diabo e o reino das trevas vão estar no lago de fogo e enxofre. Então, só do fato de você
um dia estar com Cristo é muito melhor do que tudo que possamos possuir nessa terra. A salvação eterna é muito melhor. Pense nisso, amém? Fique com essa palavra e compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas possíveis. Se inscreva no canal, amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Lembre-se, Jesus Cristo, Ele é a nossa única esperança. Jesus Cristo morreu, ressuscitou o terceiro dia, mas Ele morreu para nos dar a salvação eterna. Ele não morreu para te dar um carro, para te dar uma casa, para te dar mansão. Não, Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, graça e paz.